Primeiramente, muito bom dia, agradecendo ao senhor deputado federal Osmar Terra por atender aqui a equipe da Rádio São Francisco. Deputado, já começando com a primeira pergunta, quais as medidas que deveriam ser tomadas e a sua opinião sobre as decisões e medidas tomadas atualmente pelo governo em relação ao coronavírus? Bom, Cláudio, deixa eu só fazer uma introduçãozinha rápida. Os ouvintes, acho que boa parte me conhece, eu sou médico e fui secretário de saúde do Rio Grande do Sul. E fui o primeiro secretário de saúde do Brasil a enfrentar uma grave epidemia que foi o H1N1, inclusive que afetou muito Caxias e a região, né? Vocês se lembram de como nós conduzimos aquela epidemia, o combate àquela epidemia, e foi de uma forma que proporcionou atendimento da população. Naquela época, eu me lembro que o prefeito aí era o Sartori. Nós chegamos até a construir, a ocupar um prédio inteiro lá para atendimento hospitalar, né, de média complexidade. Enfim, tomamos todas as medidas que tinham que ser tomadas. Foi uma epidemia que nós não sabíamos o que era na época, ninguém tinha informação sobre essa epidemia, ela era muito recente. Diferente do coronavírus, que a gente já tem as informações da China, onde a epidemia já está terminando, já está declinando. Então foi uma ação assim, que nos ensinou muito, né? Inclusive a respeito de epidemias. As epidemias virais, não, elas são as pandemias, cada uma por um vírus diferente, né? Porque são vírus novos, que as pessoas não têm resistência ainda, por isso que eles se propagam de forma epidêmica e no mundo todo, que é isso que chama de pandemia, quando a epidemia acontece no mundo todo, né? E nós enfrentamos essa epidemia entendendo como é que é o comportamento do vírus. Porque todos os vírus têm um padrão de comportamento. Eles podem ter efeitos diferentes, são vírus diferentes, mas o padrão de comportamento e contágio é muito semelhante. Dá para estimar, inclusive calcular. Por exemplo, essa epidemia do coronavírus, ela deve terminar em 13 semanas, né? Como nós já passamos uma semana de crescimento da epidemia aqui, talvez até mais de uma semana, nós devemos no início de junho deve estar terminando a epidemia. E ela vai começar a diminuir, vai aumentar muito o número de casos agora, casos que não têm gravidade, né, vão aumentar, e vai diminuir a partir da terceira semana de abril, né? Então isso são modelos matemáticos, como a da epidemia da Itália, que na verdade não é na Itália, é na Lombardia, vai começar a diminuir a semana que vem, né? Ela já está chegando no topo, no auge dela, né? E vai começar a diminuir o número de casos, independente do que está se fazendo, independente dos cuidados que se façam. Isso é que eu queria explicar. Uma epidemia, ela ocorre quando as pessoas... É um vírus novo, as pessoas não têm anticorpos, não têm resistência para esse vírus, né? Então ele começa a contaminar um número muito grande de pessoas. E por que uma epidemia que não tem remédio, um vírus que não tem remédio e que não tem vacina, como acontece com todos os vírus novos, né? Como é que ele começa a diminuir sozinho a epidemia? Sobe e depois desce e desaparece. Como aconteceu com o H1N1. H1N1 nós só tivemos a vacina no ano seguinte, né? O Tamiflu, que é tido como um remédio, não era, na verdade, um remédio, era só um tratamento sintomático, né? Não curava o vírus, não matava o vírus, né? Então nós estamos diante de uma situação nova, como nós tivemos com o H1N1, e que vai subir e vai descer. Mas por que desce se não tem tratamento, se não tem vacina? Por um motivo muito simples. Todas as epidemias, elas aumentam pelo contágio e elas descem quando muita gente está contaminada, né? E ela só desce, só diminui quando muita gente está contaminada, né? Então as epidemias atingem, para reduzir a da H1N1 e para reduzir essa, é sinal que nas regiões onde estava ocorrendo a epidemia, mais da metade da população teve contato com o vírus e ficou imunizada. É um dado importante, porque ninguém está falando, então, dando a ideia de que para controlar a epidemia é evitar o contato, que evita o
contágio e vai diminuir, não vai ter muita gente com vírus. Não, vai ter mais da metade da população. Se vocês fizerem um exame agora sorológico para H1N1 na população de Caxias, vocês vão ver que pelo menos a metade da população tem anticorpos para o vírus, teve contato com o vírus, ficou imunizada. São formas brandas, as pessoas nem sabem que estão com a doença. Né? Na verdade, não chega nem a ser uma doença, porque não tem manifestação nenhuma. A pessoa tem o contato e não tem sintoma, não tem nada. Né? E esse grande número de pessoas imunizadas que fazem com que a epidemia cresça e fazem com que a epidemia, quando o número atinge um patamar mais alto, faz com que a epidemia diminua. Né? Então é isso que nós estamos discutindo. Nós não estamos discutindo curar, que as pessoas não vão ter o vírus, né? Nós estamos dizendo que nós temos que fazer um acompanhamento controlado de uma epidemia que vai chegar a 50% da população e depois vai diminuir, né? E só quando ela chega a 50% que ela termina. Não adianta suspender aula, não adianta fechar shopping, não adianta parar a economia, ela só vai diminuir quando 50% da população chegar tiver com imunidade para o vírus, tiver tido contato com o vírus, né? Então, mas vai então diminuir o contágio, nós temos que fazer a curva de contágio ser menor, porque nós vamos precisar da rede de atendimento, da rede hospitalar para atender, para ter condições de atender menos gente. Isso é uma suposição, isso não é confirmado, isso não tem estudo adequado sobre isso. Na Lombardia, aconteceu um fenômeno muito particular. A epidemia, por exemplo, não é em toda a Itália, é no norte da Itália, na Lombardia. É lá que está ocorrendo a epidemia. Lá a rede tem uma população enorme, talvez seja a maior população de idosos do mundo, né, proporcionalmente à população, porque é a região mais rica da Itália, né, e tem uma quantidade muito grande, a longevidade é muito grande, é maior proporcionalmente à população da Lombardia. A longevidade lá é maior que a do Japão, tem mais idosos proporcionalmente que a do Japão, que é o país que tem mais idosos do mundo, né? Então, o que acontece? É uma população mais vulnerável, está em pleno inverno, coisa que não está acontecendo no Brasil, né? Está em pleno inverno lá, portanto as pessoas ficam mais confinadas, a imunidade fica mais baixa no inverno, tanto é que no nosso inverno aqui a gente tem gripes, todo inverno tem gripe e gripe que mata também, né? Cada morte é uma tragédia, né? Uma tragédia humana, pessoal, né? Mas acontece, nas epidemias e nas gripes acontece. Os idosos no Rio Grande do Sul sempre tem uma brincadeira que fazem que se passar agosto vive mais um ano, né? Por quê? Porque é o inverno e são as gripes, as influenzas que acontecem no inverno, né? Que dão pneumonia, quanto mais idade a pessoa tem, mais vulnerável ela é. É isso que está acontecendo na Lombardia. Tem um número muito grande. E a rede de atendimento deles não se preparou para dar atendimento. Nós temos que discutir a rede de atendimento, não é se vai contaminar todo mundo ou não. Não é criar a ilusão de que as pessoas ficando em casa, confinadas, ou não tendo aula, ou não tendo... vai ter menos gente com o vírus. Não, só quando tiver 50% é que cai a epidemia, né? Isso foi assim no H1N1, nós não paramos nenhuma atividade, não sei se vocês se lembram do H1N1, foi mais mortal do que essa, foi mais letal do que essa do coronavírus, dava mais problema de pulmão, muitas famílias, centenas de famílias, né, perderam seus entes queridos, né, naquela epidemia por hemorragia pulmonar. Era um vírus que dá hemorragia. Esse vírus dá uma pneumonia, não chega com hemorragia pulmonar, esse vírus do coronavírus. Então, nós temos que preparar a rede para atender se chegar a um número de casos graves muito grande, que eu acho que, pelo fato de ser verão aqui, nós não vamos chegar lá, né? Então, independente das medidas que estão se tomando, não tem nenhum estudo mostrando que suspender aula resolve, diminui o contágio. Pelo contrário, as crianças, ao não ter uma orientação que pode ser dada na escola, os cuidados que podem ser feitos na escola, elas vão se juntar com os amigos e tal, fora da escola, e vão se contaminar igual. Vão no clube, na praça, na casa dos amigos, né? E pior ainda, tira a família do trabalho para poder cuidar das crianças, e muitas mulheres, as mulheres
80% do sistema de saúde hoje, né? E elas têm que sair do local de trabalho onde ela podia estar atendendo 50, 100 pessoas por dia e vai atender 2, que são seus filhos, né? Mais grave ainda, a mãe não pode sair do trabalho, o pai não pode sair do trabalho, vem os avós cuidar das crianças. As crianças podem estar nesse grupo, no caso do coronavírus, os casos graves estão se dando só nos idosos. Então, essas crianças podem ser portadores assintomáticos, né? É uma grande chance, vai ter 50% da população contaminada, essas crianças terão esse vírus já e vão passar para os avós, né? E aí sim, os avós vão ter problema grave. Elas são assintomáticas, não vão ter problema nenhum, e os avós vão ter problema. O que eu quero dizer mais do que isso, se tivesse tomado uma medida lá antes de existir a epidemia, né? De bloquear, de fazer alguma coisa, pode ser que teria tido algum efeito. Depois que começou, quando apareceram os primeiros casos comprovados, já milhares de pessoas estavam assintomáticas e com vírus, e transmitindo, né? A transmissão desse vírus é mais rápida do que o H1N1. Mas também o número de pessoas que tem contato com o vírus e que não desenvolvem nenhuma doença, ficam assintomáticas, é maior também. Então, não há motivo para pânico, né? Nós temos que informar bem a população, acompanhar a população no seu dia a dia, ver casos que vão piorando, ter sistema de saúde para dar resposta. Isso é o mais importante, porque com curva alta, como está dizendo, não, vamos achatar a curva de contágio. Achatar a curva de contágio não significa que não vai contaminar 50%, vai contaminar 50% da população. E ninguém não tem comprovação se essa curva vai ser diminuída ou não. Mas que em Lodz, Bérgamo, tem umas comparações. Isso são coisas que não são exemplos que não podem ser universalizados, né? Toda a situação que está ocorrendo na Lombardia e um pouco no Vêneto, lá na Itália, o sul da Itália não tem epidemia, a Sicília não tem epidemia, a Nápoles não tem epidemia, né? Os brasileiros que se contaminaram, podem ter tido muitos brasileiros com vírus, principalmente a região da Serra, aí, o contato que tem com a Itália, né? As pessoas viajam, não sabem que tem risco de epidemia nenhuma. Os italianos que se contaminaram primeiro, provavelmente foram pessoas que viajaram para a China, ou chineses que foram para a Itália, e é difícil, provavelmente em novembro, dezembro, o vírus já estava circulando, né? E quando aparecem os primeiros casos, já tem um monte de gente imunizada e um monte de casos que vão surgir de uma hora para outra, porque já tinha muita gente contaminada. Então nós temos que acompanhar, a epidemia tem uma história natural, que nós temos que acompanhar, fazer com que as pessoas tenham o atendimento necessário, foi o que nós fizemos no H1N1, sem assustar e sem paralisar, fechar shopping, proibir transporte de ônibus, fechar escola. Isso não altera nada, não vai diminuir em uma pessoa o contágio, né, e a transmissão do vírus. Então é importante dizer isso. Nós temos que nos preparar para dar o atendimento, não fazer com que ninguém fique sem atendimento, portanto, os cuidados básicos têm que ser tomados, né, de atendimento, os cuidados básicos de prevenção, as pessoas guardarem uma distância de mais de 1 metro, mas ir na loja, comprar, não parar a vida, né? Toma cuidado, toma distância, lava as mãos o tempo todo, mudou de ambiente, tem que lavar as mãos. Tendo febre, fica recolhido em casa, a família fica de quarentena junto, né? Cuidar muito dos asilos dos idosos, e cuidar dos idosos, deixar os idosos longe, os vovôs e as vovós, ficar longe dos netinhos por 2, 3 meses, né? É muito importante que os netinhos não tenham uma avó que não queira pegar o netinho, beijar, abraçar, e o risco de contágio é muito alto, né? Então eles têm que fazer um pequeno sacrifício para ter o netinho, para conviver com o netinho por muito mais tempo, né? E não vai ter, essa epidemia vai ter uma mortalidade, infelizmente tem, né? Mas uma mortalidade muito menor que do H1N1, né? E nós temos que só cuidar, tomar os cuidados, orientar o tempo todo a população, higienizar o ambiente de trabalho, não pode parar uma indústria, higienizar o ambiente da escola, né? E a vida continuar, e o sistema de saúde monitorando, né? O sistema de saúde, ele vai ter problema igual se for
a curva achatada, a curva alta, porque ele não está preparado. Não existe sistema de saúde que fica pronto esperando aparecer uma epidemia, né? Nós temos que fazer com que ele se amplie no momento da epidemia. Eu consegui aumentar em 30% os leitos de UTI do Rio Grande do Sul em 3 semanas, quando nós estávamos com a epidemia do H1N1. Depois, quando terminou a epidemia, refluiu, não precisava tanto leito, voltou ao que era antes, né? É isso que nós temos que com curva achatada ou curva alta, vai ter sempre uma sobrecarga muito grande do sistema, né? Mas, se a deputado, epidemia for tão grave e atingir tanta gente de forma grave como estão alardeando, né? Claro, mas, deputado, o senhor não acha que seria um risco para a população brasileira a gente ir na contramão, sendo feito isso de continuar, né, as pessoas consumindo, enfim, circulando nessas áreas de grande movimentação? Não seria arriscado ir na contramão do que está sendo feito mundialmente? O que está sendo feito mundialmente, e muitas dessas medidas drásticas que estão sendo tomadas, elas têm interesse político específico, né? O Macron está tentando evitar numa crise dessa, que os coletes amarelos aqui derrubem o governo. Então, botou todo mundo de quarentena. Vai ser um desastre para a economia da França. E não vai mudar. As pessoas vão ficar doentes igual. Os que tiverem que ficar doentes vão ficar doentes. Os que tiverem que contaminar vão se contaminar. Porque vamos falar, ninguém vai ficar parado num quarto olhando para o teto, entendeu? As pessoas vão circular, pelo menos a vizinhança, vão ter contato. Ninguém vai conseguir ficar 3 meses, 4 meses. Que é essa a proposta, é ficar 3, 4, 5 meses sem sair de casa. Isso não existe. Isso é impossível, né? E não vai alterar o número de pessoas contaminadas. Isso é que é pior, entendeu? Então o Macron está com a preocupação, o Trump está em campanha eleitoral, tem que mostrar que ele está tomando todas as medidas, porque é muito, o gestor, o prefeito, o governador, eles podem estar com uma preocupação de mostrar, até bem intencionada, eu não estou criticando ninguém, tá? Eu só estou dizendo que a tendência é o gestor tomar a medida mais radical possível, mais drástica possível, para mostrar que está fazendo alguma coisa. Porque ele sabe que essa epidemia, quando ele conhece, ele sabe que isso não vai alterar o curso da epidemia. Mas ele sabe que pode aparecer para a população que quando a epidemia regredir, foi porque ele tomou aquela medida drástica. Ele tomando ou não tomando, ela vai regredir igual, né? E vai ter um curso igual, no lugar que se fecha a escola, no lugar que não se fecha a escola. Eu passei a maior parte do meu tempo na negociação com os prefeitos em 2009, convencendo os prefeitos que não adiantava suspender a aula, né? E consegui convencer os prefeitos a voltar para as aulas. O governo do estado, depois das férias, ainda ficou ali uma semana sem aula, 2, e depois voltou, né? Porque eu mostrei que não diminuía o número de casos, as crianças iam se contaminar igual, em outro lugar, né? Tem vários trabalhos publicados, se eu não me engano são 5 ou 6 trabalhos, feitos em pandemia, em lugares, em ocasiões de pandemia, mostrando que fechar a escola, às vezes até piora a situação, né? Aumenta o número de contaminados, porque as crianças ficam sem controle, se juntando em qualquer lugar sem controle e aumenta o número de contaminados. Então, o alerta que eu faço é esse, é que está se tomando decisões políticas, parece que tem uma competição entre gestores públicos. Qual é o que toma a medida mais radical? Santa Catarina proibiu a praia, o governador do Rio de Janeiro proibiu o pessoal de ir à praia. Isso é um absurdo, isso não tem como controlar esse negócio desse. Entendeu? Santa Catarina ontem estava a polícia dando tiro no pessoal que ia para a praia. Isso não tem sentido, não altera o curso da epidemia, é isso que eu estou alertando. E ferra com a economia, ferra com o turismo. O turismo nem se fala, o turismo já foi para o espaço. Agora, a economia do pequeno comerciante, vocês acham que o governo vai ter como sustentar as empresas que estão paradas? Não tem, até porque não vai ter arrecadação, né? E vai ser uma quebradeira, nós vamos ter aí 5 anos de recessão. As pessoas não vão, na imensa maioria das pessoas, não vai ter nenhum problema grave mais de 98% das pessoas não vão ter problema nenhum grave com essa epidemia, 99%, e vão ficar sem emprego, e vão ficar numa situação de miséria, vai aumentar a miséria, vai aumentar a dificuldade do governo, inclusive, de manter as pessoas com Bolsa Família, com os programas que tem. Não está se pensando no conjunto e nem está se entendendo o mecanismo da epidemia.
É isso que eu estou alertando, né? Há um desconhecimento em cima do... Aí tem um aproveito político também. A oposição quer botar fogo no circo, está dizendo que, quando eu falo isso, dizendo que eu estou na contramão da história, eu estou falando que eu conheço. Eu quero ver quem tem experiência de epidemia, fazer gestão da epidemia que eu tive. Eu quero discutir com uma pessoa que conhece, né? Não é com um sujeito que está preocupado em atacar o governo ou fazer previsões apocalípticas, né? Quando nós começamos a epidemia da H1N1, muita gente, vocês se lembram disso aí em Caxias, praticamente morrendo entubada por causa da forma de ataque que o vírus tem no pulmão, né? E aí, médicos, inclusive, que não conhecem epidemia, que não são infectologistas, que não são epidemiologistas, escrevendo artigos na Zero Hora, dando entrevistas de página inteira na Zero Hora, dizendo que eles nunca tinham visto uma coisa tão grave, que era uma coisa totalmente desconhecida e que o apocalipse estava chegando, assim, assustando a população. O problema é ficar a população assustada. Essas medidas todas, fechar a escola, fechar a shopping e tal, deixa a população em pânico, e ninguém explica nada para a população. É isso que eu estou preocupado, entendeu? É uma questão racional. Acompanhar uma epidemia é uma questão racional, né? E sempre que tem algum exemplo, citam a Itália. Não é Itália, é Bérgamo. O sul da Itália não tem nada, o meio da Itália não tem nada. É Bérgamo que está com a epidemia por uma questão... Por que não cita os outros lugares? Por que não cita a China, por exemplo, que soube enfrentar e reduziu, né, a epidemia? A Coreia, que está reduzindo, né? Tem que se tratar de forma racional, de forma equilibrada essa questão, explicar o tempo todo para a população o que está acontecendo. Se ela não achar que está no escuro, que não sabe o que está acontecendo, ela vai tomar as medidas, ela vai manter as distâncias de 1 metro, ela vai lavar as mãos toda hora, ela vai se recolher quando estiver com febre, ela vai evitar que os avós, que as crianças fiquem em contato com os avós para evitar o contágio. Os municípios e o Estado têm que tomar medidas, têm que colocar recursos, por exemplo, para os asilos de idosos, para proteger os idosos no asilo. Tem que ter um recurso extra, eu falei isso agora no governo aqui, como deputado, tem que ter um recurso extra para os asilos agora, para higienizar, para ter um controle diário, né, do que está acontecendo com os idosos nos asilos. Tem equipes de saúde visitando o asilo todo dia, né, protegendo aqueles idosos, e em casa, protegendo os idosos de casa, que não tem doença nenhuma, e que tem que ficar ali, tem que receber alimentação, tem que ficar fazendo algum tipo de exercício, inclusive em casa e tal, e se cuidando. Porque essa epidemia, eu vou fazer a previsão aqui para vocês, em 6 semanas começa a diminuir. É um cálculo matemático. E a epidemia da Itália, a semana que vem vai começar a diminuir, porque lá começou antes, né? Então, a semana que, no máximo, mais 7 a 10 dias, a epidemia da Itália cai, né? Começa a cair, né? E mais umas 6 semanas termina. Agora, o dano que vai ficar para a economia brasileira, depois desse pânico todo que botaram para a população, o desemprego, a quebradeira das empresas, isso vai levar 5 anos para consertar. Isso não vai se consertar em semana. Tá certo. Deputado, muito obrigado pela tua entrevista e agradeço demais por você ter atendido aqui a equipe da Rádio São Francisco, tá bom? Eu que agradeço aí o espaço da rádio aí, mas eu acho importante a gente debater isso com mais equilíbrio, tá? Um grande abraço. Grande abraço, tchau, tchau.